servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele está dizendo, se você, o coração, está completamente dominado por tesouros terrenos, sejam riquezas, sejam casas, família, qualquer coisa, estiver roubando Deus do seu coração, você está servindo essas coisas. E isso é idolatria. Não, saiu triste, foi embora, porque o coração dele estava dominado. E exatamente. E se você ler Lucas, vai ver que o contrário do moço rico é um homem chamado Zaqueu, que não era religioso, era publicano, mas teve encontro com Jesus. Ele era um publicano que roubava as pessoas, porque era ganancioso. E assim que conhece Jesus, ele diz, eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. Eu acho que ele vai ficar pobre. Eu não sei quanto que ele tinha de dinheiro, mas eu acho que ele estava a um passo de ficar pobre. De perder o seu tesouro da terra e ganhar tesouro dos céus. Então, irmãos, esse é o perspectiva que está na mente de João. Que a igreja estava se contaminando por um tipo de alegria, por um tipo de prazer, por um tipo de satisfação que só encontrava repouso nas coisas do mundo. É a moça que só encontra o repouso no namoro, ou o rapaz que só encontra repouso no sexo, ou o rapaz no dinheiro, na luta, no prazer do poder, ou aquele homem que só está bem se todas as pessoas estão reverenciando sua sabedoria. Veja, tudo isso é muito tênue, é muito perigoso. Todos nós corremos esse risco e João fala, isto é um perigo. Vamos ver lá, João capítulo de número 2. Vamos voltar lá para 1 João. 1 João 2. No verso de número 15 até o verso de número 17. O contrário disso, dessa visão mundana, essa visão é a visão celestial. Podemos dar qualquer nome para ela. Aqui eu só estou dando nome só para fazer distinção. Você pode chamar visão espiritual. Vamos chamar visão celestial. Ou até melhor, a visão do reino. Tá? O que diz aí? Vamos cada um ler um versículo? 1 João 2, do verso 15 até o 17. Lê o 15, irmão. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está no mundo. Muito bem. Vamos lá, outra pessoa. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Muito bem. Próximo. Ora, o mundo passa bem. Não, o mundo passa. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Porque se o mundo passar bem, fica diferente, né? Ora, o mundo passa bem. Mas aquele que faz a vontade de Deus passa penúria. Aí não dá, né? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Então presta atenção, olha esse texto, ele não é difícil de você entender a estrutura. Primeira coisa, há uma afirmação categórica. Qual que é? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso é importante. Mundo para João, a palavra mundo, que é no grego cosmos, ela tem vários sentidos, tá? Mas o sentido básico que João está usando aí de cosmos lá no grego, o sentido básico que João está usando é um sistema maligno de pensamento, sistema maligno de vida, maligno de vida. Vamos colocar assim, de vida. Mas entenda a vida aqui, um modo de conceber, de entender, de enxergar a vida, no sentido não de enxergar, mas de conceber o mundo ao nosso redor.
as coisas que você faz do dia a dia, como é que você entende isso? João diz, cuidado com o mundo, não ameis este sistema. Isso tanto maligno está na mente de João, que se você ver os versos anteriores, né, domingo eu citei esses versos, o verso de número 14, falando, jovens, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que... Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aí João vem e fala assim, como que o maligno se manifesta? Nas coisas que há no mundo, no sistema de pensamento, e esse sistema, ele nos leva a olhar e a desejar as coisas que há no mundo. Então, para João, categórico, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que elas não dominem o vosso coração. Eu não gosto de desenhar o coração assim, eu gosto de desenhar o coração como a mente. Não domine a vossa mente. Não deixe a sua mente se apaixonar por isso, não deixe a sua mente se apegar a isso. Então essa é a afirmação categórica. E ele vai nos dar algumas razões. A primeira coisa, se você ama isto, a razão básica, como o próprio Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, ou você há de amar um e desprezar o outro. Então, se você, o coração, se a sua mente estiver nessas coisas, o amor do Pai não está dominando o seu coração. Ainda que você seja crente, ainda que você venha à igreja. Porque lembra o que eu disse há pouco? O diabo não precisa tirar você da igreja. O maligno não precisa tirar você da igreja. Ele não precisa impedir você de vir e ter o seu culto, e até de você considerar que Deus existe. Ele precisa impedir que Deus seja o valor máximo da sua vida. Ele quer influenciar você para que Deus não seja o valor máximo da sua vida. Irmãos, e aí a minha preocupação, vocês já devem ter notado isso, é que hoje em dia, eu sempre estou falando disso, porque essa é uma preocupação minha. Os crentes parece que estão sendo ensinados no nosso momento, no nosso tempo, por aqui, se eu precisar eu pego, a ir para a igreja para obter as coisas do mundo. Venha buscar a sua bênção. A solução da sua crise está aqui. Pare de sofrer. Irmãos, é a minha preocupação, porque depois que um crente, ele é doutrinado nesse tipo de evangelho, a impressão que fica é que se ele vir para a igreja e passar por um problema, é que ele está no lugar errado. Muitas pessoas acham que depois que vem para a igreja, você não pode ter problema nenhum. E é difícil mostrar para este irmão que o problema é justamente ele estar sofrendo por não ter aquilo. Eu vim para a igreja, estou jejuando, orando para ter o meu carro, não consegui comprar o meu carro, então eu devo estar no lugar errado. E o problema não é não ter conseguido o carro, é estar frustrado por, mesmo que a palavra seja muito boa e você possa usufruir muito de Deus, onde você está, você fala assim, deve estar alguma coisa errada, porque aqui eu não estou vendo os milagres de Deus. Porque para as pessoas, eu acho que a igreja evangélica brasileira, ela está se especializando no evangelho da prosperidade. Tenho ficado muito preocupado, irmãos. Pois não. Sim, mas o que eu vejo aí é o pare de sofrer. É a ideia de um evangelho voltado para o mundo. E a prova de
espiritualidade é riqueza material. Na Escritura você não vê isso, senão Jesus, coitado de Jesus, porque Jesus não devia ter fé, porque não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos, coitados. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Aí inverte. Não. Ah, mas ele prometeu, né? Ele prometeu dar tudo para nós. Ele disse lá que seremos benditos na cidade, benditos no campo. Mas eu disse, se obedeceres os mandamentos. Mas se obedecermos os mandamentos, não teremos no nosso coração amor à prata. Então veja, por isso João vai dizer, jovens, vocês estão vencendo o maligno, porque a palavra de Deus está habitando vocês. A mente de vocês está sendo dirigida e dominada pela mente de Cristo, que é a palavra. A palavra de Deus é a mente de Cristo. E eu disse no início, nós fomos criados seres racionais. Nós podemos entender o mundo ao nosso redor. Mas tem um problema, nós temos pecado na nossa mente racional. Nós precisamos da mente de Cristo para organizar os nossos pensamentos, para enxergarmos o mundo com a mente de Cristo. Por isso a palavra tem de habitar a nossa mente. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Fala. Sim, João capítulo 10, né? Não precisa prover nada para vocês, né? O que é importante, irmãos, assim, é que a gente entenda essa estrutura. A primeira coisa é, a primeira razão para não amar o mundo e as coisas que há no mundo, é porque este amor é idolatria, ele substitui Deus. O amor do Pai não está nele. Segunda coisa, no verso de número 16. A segunda razão é que esta cobiça, esses desejos, então aqui são essas três coisas, né? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, para mim aqui, eu já fiz um estudo, eu não lembro se foi aqui de quarta-feira, acredito que sim, ou se foi em outra igreja, que eu peguei isso e mostrei como isso estava lá em Gênesis, no dia em que Eva comeu o fruto. Lá em Gênesis diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eu entendo que essas três expressões era agradável aos olhos, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, agradável para se comer, concupiscência da carne, e desejável para dar entendimento. Eu vou ser o máximo, soberba da vida. Só para resumir. Ele diz assim, estas coisas não procedem de Deus. E de quem procedeu? Lá no Éden. Procedeu do maligno. Esse tipo de comportamento em relação à criação, gente, olha só, nós estamos no jardim do Éden, a criação está lá, Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi Deus que criou? Foi. Aí a Satanás chega e vocês viram toda a criação, a criação é linda, e vocês viram aquela árvore, nós vimos aquela árvore, mas nem vamos chegar nela, mas é a criação igual às outras, não estava no meio do jardim igual tudo mais? Mas aquela Deus não disse, não coma. Aí ele vai dizer, tá vendo? Vocês não são tão chefes da criação assim, tá vendo ali? Larga Deus e usufrua de tudo. Isso procede do maligno. Isso está na nossa mente. Na nossa também. Porque somos filhos de Adão e Eva. O pecado está em nós. A nossa mente também pensa assim.
nós também somos assim. A vantagem que nós temos é que também temos a mente de Cristo. Então nós temos como não viver segundo este padrão. Segunda coisa então, entenda isto, amar esse sistema não procede de Deus. E às vezes, irmãos, é o que mais tem atrapalhado a igreja hoje. Vou dar um exemplo simples, mas muito próprio para a igreja local. As pessoas se falam assim, né? Todas as igrejas têm isso. As pessoas falam assim: eu não vou dar o meu dízimo porque eu preciso dele mais que a igreja. Porque eu tenho dificuldades. E é lógico que nós entendemos isso. É lógico que nós entendemos isso. Mas as nossas prioridades estão ligadas ao nosso coração. Porque pobreza não impede ninguém de colaborar. Eu estou usando aqui o exemplo do dízimo, que materialmente é o mais marcante. Cadê o pai, mãe? O que você está fazendo aí se a mãe está aqui? Eles passaram lá para pegar, mas lá tem lugar, mãe. Tá bom, tá bom. Não vamos criar uma briga de família hoje, né? Meu pai passa e pega. Algumas famílias às vezes pedem, passa aqui, dá uma carona para a gente ir para a igreja. E eles passaram lá na casa da dona Berenice. Acho que eu posso contar o exemplo positivo. Uma irmã idosa, doente, pegou um papelzinho, com dificuldades que vocês nem imaginam, e mandou meu pai passar lá. Ela estava internada, não é isso? Seu Farias também mandou passar lá para pegar o dízimo dela. Não era para pegar ela, para pegar o dízimo dela, os dois, dele e da dona Berenice, para trazer para a igreja, que eles não poderiam vir, que estavam internados. Irmãos, Nós fazemos isso constantemente com a dona Dinda e tantas outras pessoas. Há muitos exemplos bons. Eu quero mostrar para os irmãos que amor ao reino de Deus, ao reino celestial, a mente transformada pelo Espírito para amar o reino, você não precisa ser rico para mostrar amor ao reino. Porque a viúva pobre deu menos que todo mundo, mas Jesus disse que ela deu mais. Porque os outros davam do que sobrava. Ela dava tudo. A questão não é o dar tudo. O coração dela estava ali, gente. Jesus não está dizendo que o certo é dar tudo. Jesus está dizendo que o coração tem que estar na obra. É o jeito que pensa, é o jeito como funciona a mente da pessoa para isso. Isso é um grande desafio para todos nós. Se você tem muito, talvez tirar do seu bolso 20 mil, 30 mil, não é tão difícil quanto para um irmãozinho aqui tirar 100 reais da pequena receita mensal que ele tem e dizer, está aqui. Ou nem às vezes, boa parte dos dízimos dessa igreja não alcança 500 reais. Ou 500 reais, 50 reais. Salários mínimos, né? Mais que isso, né? Não alcança 70 reais. Eu gosto muito de ver aquela parte que Jesus falou, dá a fé do que é de fé e a Deus do que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Vai lá, meu irmão. Mundano. Nós temos as duas coisas, espiritual e mundano em nós, porque ainda somos pecadores, mas já temos o Espírito. Verdade. Não, ela não tem a mente. A mente de Cristo
A mente de Cristo, ela só acontece em nós quando um princípio de vida começa em nós chamado regeneração, novo nascimento, que é a chegada do Espírito Santo em nós. Ele implanta em nós o que eu chamei aqui de um núcleo da verdade, que é o selo, um núcleo da verdade de Deus, que esse núcleo já começa a influenciar a nossa vida. E a palavra que nós ouvimos, ouvimos porque temos o Espírito, ela começa a mudar quem nós somos. Isso é a mente de Cristo. A palavra mudando a nossa maneira de pensar. O ímpio não tem isso, porque o ímpio não tem o Espírito Santo. Então ele não tem a mente de Cristo. Ele só tem a mente do homem sem Cristo. Ele faz o bem? O ímpio faz bondade? Faz o bem. Ele ajuda o próximo. Mas por que ele ajuda o próximo? Numa relação direta de prazer, satisfação. Ele faz porque isso faz bem. Ele faz porque ele entende que aquilo faz bem. Deus não está no circuito dele. Ele faz porque aquilo, de alguma maneira, é importante para ele. Como ele pode não fazer também. Alguns não fazem. Alguns exploram o próximo. Também numa relação de prazer. E eu chego a ponto de dizer que a bondade e a maldade do ímpio têm o mesmo fundamento. Um ego. O ímpio também faz o bem, porque ele muitas vezes foge da verdade, achando que fazer o bem está praticando a verdade. Como o ímpio, o espírito faz o bem. Não, mas assim, no geral é sempre algo pessoal. Agora, quando ele faz o que é bom, o ímpio faz o que é bom, lembre-se, o ímpio não está fora do controle de Deus. Faz o que é bom porque existe o que a gente chama de uma graça geral. Uma graça geral, comum, pela qual Deus usa até as boas obras dos ímpios para os seus propósitos. Mas esse é outro tema. Até os ímpios prosperam. E quando eles prosperam... Mas por quê? Por causa do amor que está no coração. Então eu quero voltar aqui para o texto e dizer para os irmãos, né, lá em João, que isso é o que está em João. E o terceiro motivo de João é o motivo da eternidade. João vai dizer assim, e isso... pensa assim, é como se João fosse o pastor dessa igreja, vocês estão aí preocupados com as coisas do mundo, que há no mundo, e agora o que vai ser de nós? Estamos sendo perseguidos. E João vai dizer assim, gente, o mundo passa. O imperador romano passa. Os policiais que estão prendendo os nossos irmãos passam. As cadeias passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Os valores eternos do reino são superiores aos valores transitórios do mundo, do sistema maligno de vida. Eva foi enganada. Comeu o fruto porque desejou, queria, soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Sabe o que aconteceu com o jardim do Éden? Passou. Cadê que ela comeu de novo aquele fruto? Cadê que ela comeu de novo aquele fruto? Cadê que ela comeu da árvore da vida? Eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos da presença de Deus. O melhor dessa vida é Deus. Fomos criados para Ele. O paraíso não é um jardim físico. O paraíso é estar no deserto com Deus. O deserto vira paraíso. O paraíso não é todas as contas pagas. O paraíso é com todas as dificuldades ter Deus. Deus está no deserto. É a mente que se compraz em Deus. As coisas não estão saindo do jeito que você planejou? As coisas não estão saindo a contento
Você não está conseguindo fazer o que você queria fazer? Isso está te desesperando, está roubando sua paz? Tenta mudar. Tenta forçar, segundo a palavra, o pensamento. Vamos pensar, eu estou procurando um emprego. Estou mandando currículo, mas não está aparecendo o negócio. E aí? Tenta pegar este pseudo fracasso e fazer assim: ainda não chegou o tempo de Deus. Tenta entender até o fracasso a partir de Deus. Veja como isso lhe dá descanso. Tirar uma lição. Sim. Maurício, me diga uma coisa, olha, eu já vi a explicação que um pastor visitou um fazendeiro, e o fazendeiro mostrou a fazenda muito bonita, tudo estava lindo. Só que ele mesmo disse, pastor, eu não tenho tempo para aquilo. Olha aí, é mesmo, não é mesmo? E Deus sabe que há homens que não podem ter riqueza, senão ele vai para o mundão de uma vez. Eu já conheci um homem, não era fazendeiro não, era dono de uma empresa, que me falou uma coisa bem semelhante. Uma obrigação não, Pastor Abel. Deus me fornece algumas coisas para mim, na palavra, né? E aí ele fala que às vezes nós estamos vezes, Deus está muito longe. Mas só que eu aprendo que ser bem assim, às vezes eu estou passando por algumas coisas, não é difícil, como o Senhor falando, e as mãos, a gente não vê Deus, mas as mãos de Deus estão fazendo. Verdade. Então eu trouxe isso assim, sempre quando Isso. Essa ação que você aprendeu, eu vou trazer esta verdade da palavra, porque a palavra diz isso de algumas outras maneiras. Por exemplo, os olhos do Senhor estão sempre atentos sobre os seus filhos, né? Isso é a palavra diz, é a mente de Cristo, que a gente entenda que Deus está sempre presente. Aí você está fazendo, você está treinando a sua mente, você está forçando, a sua mente tenta fugir, porque ela é mundana também. Mas você tenta trazer essa verdade para ela controlar a sua maneira de pensar. É isso que nós temos que fazer. Isso é levar cativo o pensamento a Cristo. Você precisa se forçar a entrar na estrutura do reino, no modo de pensar do reino. Irmãos, eu espero que esses versículos, eu iria pregar, mas eu convidei um pastor lá de Pernambuco para pregar no dia que eu ia pregar esse texto. Então, que você tenha entendido por que o amor ao mundo é tão perigoso. E eu queria mostrar como que João vai trabalhar isso agora lá no capítulo de número 4, se você tiver paciência de abrir comigo. Antes de chegar no capítulo 4, só para 3 versículos, só para ilustrar como isso está muito presente. Primeiro, 1 João 3, 1, vamos lá. 3, 1, Rogério. Adriana, 3, 13. 3, 13. E André, 3, 17. Esse 3,17 eu nem vou comentar muito, vou deixar para depois. Vai lá. Então, para João, nós estamos separados, nós somos filhos de Deus, isso é o amor do Pai. Lembra aquela questão, o amor do Pai não está no mundo, mas o Senhor nos ama. Nós estamos no Pai, e o desejo do Pai é que a nossa mente funcione nesse padrão. Mas aí ele vai dizer, tá vendo, é por isso que o mundo não entende isso, o mundo não entende porque vivemos segundo o padrão de Deus. Porque o mundo não conhece a Deus. Vamos lá, agora veja só o verso 13, Triana. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo
se o mundo vos aborrece, se o mundo vos odeia. A estrutura maligna deste mundo não aprecia a estrutura da mente centrada em Deus. Uma vez, se a igreja aqui fosse uma igreja de mente mundana, podia usar a Bíblia, podia falar o que fosse, desde que seguisse esse sistema maligno de vida. Não ia ter problema. Você acha que... Veja, o maligno não precisa fechar a igreja, eu já disse isso para vocês. Só precisa que ela não viva para o reino. Sabe o que é difícil nisso? É que às vezes nós temos uma dificuldade de entender como que uma pessoa que diz Senhor, Senhor, pode estar equivocada na sua fé. Ou não? Você fala assim, mas a igreja, tem lá o nome de Deus, Igreja de Deus. Não está com a Bíblia aberta? Como é que podemos imaginar que aquela não seja uma igreja que esteja buscando a Deus? Depende do tipo de interesse que está no centro, no coração. E aí é o problema da doutrina. Porque, às vezes, as doutrinas básicas de muitos grupos são doutrinas com característica desse sistema que ama o mundo. Lembra daquele texto que errais ou conhecendo o quê? As Escrituras, lógico. Exatamente. Mas tem mais ali, né? Então, assim, veja. Nós não queremos, nós temos o pudor, não sei se eu posso dizer pudor, mas aquela ideia, não podemos falar isso. Mas a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Modo geral da igreja, assim, acho que assim, é muito pessoal de cada pessoa, porque normalmente algumas igrejas, É. daquela igreja tem a mente, está com a mente moldada ali sem Deus. A pessoa que normalmente, o ser humano, ele é muito fácil e muito mundano. Certo. Ele busca as coisas para o seu próprio prazer. Não tenho dúvida. E tem quem ofereça. Tem que oferecer. Eu acho que assim, a culpa às vezes não é muito da igreja, no sentido de que às vezes você está no lugar errado, porque o pregador ele está com a mente mundana, ou quem está indo buscar a palavra ali, ele também está buscando aquilo para ele mesmo. Mas é verdade, mas tem esse lado, mas deixa eu te falar. As igrejas se caracterizam pelas suas doutrinas. Infelizmente, alguns grupos têm doutrinas com essa mentalidade, é enraizado. Não vou usar nomes, mas nós temos igrejas aqui que talvez você conheça, que é doutrina básica. Qualquer vez que você vai ao culto, que você vai ao púlpito, você ouve o púlpito daquela igreja, você verá ele dizendo, você tem que ser rico. Senão você não tem fé. Ou está em pecado. Me desculpa, nesse caso, não é só a pessoa que está ouvindo só o que quer. A igreja está dizendo. Irmãos, doutrina tem que ser bíblica. Nós temos aqui movimentos de que você tem que ser o... eu não vou entrar mais, já falei o que... Dei um exemplo suficiente. Fala, irmã Célia. Não vou chegar lá. Mas é uma lógica. Mas não é porque o mundo odeia a doutrina bíblica. Chega aqui, fala que você tem que deixar os pecados, tem que aceitar Jesus, e se for a vontade de Deus você sofrer com alegria, eu não vou ficar nesse lugar, não quero nada disso. O mundo quer o quê? Uma igreja que diga, saia daqui e ganhe o mundo. Tenha tudo o que você quer. É isso que o mundo já pensa, esse é o sistema. Essa igreja, ela só está enfatizando isso na sua doutrina. Ela está oferecendo
o que o público quer. Nós vamos abrir um texto aqui, que eu acho que vai nos ajudar a ver como isso os apóstolos já entendiam. O próprio João vai falar disso no capítulo 4. Mas abra aí, primeiro, Timóteo. Timóteo. 2 Timóteo. Como vocês sabem, né? Eu sempre confundo entre 1 Timóteo, 1 e 2, mas é 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou ler aqui para ir mais rápido. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. O princípio de Deus é julgar tudo segundo a maneira como Ele estruturou, não segundo o modo como os homens querem. E vai, prega o quê? A palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Então ele está dizendo, fala da palavra, porque a palavra é a mente de Cristo, as pessoas precisam conhecer. E mais para frente, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Agora me diz, onde é que essas pessoas foram buscar essas doutrinas? Prega a palavra, Timóteo, prega a palavra, porque vai ter um tempo que as pessoas não querem ouvir essa palavra, mas eles vão se cercar de mestres. Onde estavam esses mestres? Estariam onde? Estariam no terreiro de Umbanda? Onde? Os anticristos estavam no meio de vós. Cuidado com os falsos cristos, os falsos mestres, tá? Os falsos profetas. No meio do rebanho, Jesus disse que tem lobo. Tem lobo. Tem lobo. Ainda bem que não fui eu que escrevi, que eu ia dizer que tem serpente, lobo, tem uns bichos feios aí. Uma coisa interessante. No passado, as pessoas procuravam a igreja que pregava a palavra. Hoje, as pessoas procuram a igreja que eles sintam bem. Sim, lógico. Porque é o sistema maligno. Deus não precisa estar no circuito de pensamento, desde que eu esteja bem. Sim, mas veja, é aquela palavra que não traz compromisso com Deus, mas consigo mesmo. Faz Deus compromissado com Deus. Lembra que eu disse? Deus não precisa estar fora, né? Está aqui a pessoa. Ele se relaciona com tudo diretamente, com tudo, e até com Deus. Até com Deus. Quando o sistema é tudo deveria existir a partir de Deus. Gente, é a oração da propina. Ganhamos um dinheiro sujo, vamos orar para Deus agradecendo? Oh, meu Deus. Meu Deus. É um sistema maligno. Vamos para o capítulo 4, 1 João. Que horas são, gente? Não tem relógio ali, eu estou sem relógio no braço. 9h20. Não vai dar tempo não, mas vamos pegar aqui algumas partes. Então veja, você entendeu até aqui que João tem essa dificuldade, aí ele vai terminar com a idolatria. Ele vai falar, tá vendo? Cuidado, o perigo é a idolatria. Aquele versículo que parece estar jogado lá em 1 João, é a chave de tudo. Cuidado com a idolatria, cuidado para não tirar Deus do centro da sua vida. Aí então ele tem um capítulo de alerta direto contra esses falsos mestres. Então no capítulo 3, faltou um versículo, né, que eu disse que não ia comentar. Vou deixar ele para depois, mas lê, para não ficar... Não vou deixar para depois não, vamos ler já. Vai lá. Quem, pois, estiver dentro do mundo, como esperaria a caridade de Deus? Só para pegar este exemplo, dizer o seguinte, eu posso ter muito dinheiro, porque o texto está dizendo, alguém vai ter muito dinheiro. A questão é como é que eu penso esta propriedade. Então ele vai pegar o exemplo de que ninguém pode amar a Deus se não ama o irmão. Então se eu amo a Deus e vejo meu irmão passando necessidade, eu vejo meu irmão a partir desta relação, eu não vou deixar. Eu pego o que eu tenho, porque o que eu tenho foi Deus que me deu,
O que Deus me deu, eu transfiro para Ele, para ajudá-lo. Se você não faz assim, você está vivendo um sistema maligno. Você está dizendo, não, é meu, fui eu que consegui, ele não trabalha, ele não ganhou, ele que se vire. Esse é o sistema maligno. O dinheiro é meu. Tá? Eu poderia comentar? Eu poderia comentar num outro momento, mas não quero deter-me aí, que tem um detalhe bem interessante, mas fica para outro dia. Capítulo 4, verso 1. Vai lá atrás, Roseli, Marcelo. Verso 1 primeiro, Roseli. Então, é muito importante, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, é importante que você saiba que é necessário fazer isso que nós estamos fazendo. Avaliar. É o cumprimento deste mandamento. Varridos de um lado por outro por ventos de doutrina. Vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai para o ouro na boca, dente de ouro, ele vai atrás do paletó que deixa os outros cair, ele vai atrás do riso do Espírito, ele quer sentir o mundo. Sempre tínhamos que ver o mundo ao nosso redor, sempre pela palavra, que é a mente de Cristo. Então assim, primeiro, há falsos profetas, e nós temos o dever cristão, pelo cuidado nosso respeito, nossa honra a Deus, não cair e dar crédito. Tá? Precisa saber se ele procede de Deus. Isso é muito interessante, porque ele lá está dizendo que a concupiscência, aquelas coisas, não procedem de Deus, procedem do mundo. Então, olha as doutrinas. E eles saem pelo mundo fora. A ideia é, eles enchem o mundo. A ideia é que eles estão influenciando o modo de pensar mundano. Tá? Outra pessoa, Marcelo, verso 3. Depois vocês vão ler os outros textos, eu só vou ter que saltar. Tá bom? Já está no mundo. Então é interessante que você percebe aí que João vai dizer que assim, a pessoa de Cristo, a obra que Jesus Cristo fez, está no centro do problema doutrinário. De Cristo é retirada do cenário da fé. Ou seja, ela não faz sentido nenhum num culto. Não preciso lembrar que Cristo morreu, não preciso lembrar que eu sou pecador, não preciso lembrar da cruz, não preciso lembrar da graça. Quando isso sai do centro, opa, tem problema aí. A pessoa de Cristo é o centro. Até porque o próprio colocou ele como o centro de todas as coisas. Convergiu, todas as estruturas estão em Cristo. Então quando eu digo pensar em Deus, na verdade é pensar em Deus na figura do Filho. Porque o único jeito de chegar a Deus é através do Filho. Lá o Salmo 2, que é um salmo que eu amo, o Salmo 2. Beijai o Filho. Aí ele vai dizer assim, e quem faz isso, a pessoa sobrevive. Deus. Então assim, porque Cristo morreu na cruz porque você é pecador. Convente. É que sem isso, já era. Se ele não morreu e ressuscitou, nós levamos. Não tem sentido.
Nós somos infelizes, porque além de tudo, nem usufruímos do mundo, segundo essa estrutura. Mas a verdade é que Ele ressuscitou. Então, essa estrutura de Deus, de verdade. Então é por isso que Ele fala, não darão ouvidos à verdade. Então João fala, mas se vocês ficarem assim, eu sei que vocês estão na verdade. E quer dizer, outra coisa, esse é o espírito do anticristo. O maligno está presente. E o texto deixa muito claro, já está presente no mundo. Ok? Sobre os falsos mestres, no verso de número 5, para as... Pois não. Ah, acabou mesmo, totalmente. Ótimo. Peraí. No verso de número 5, vocês perceberão o seguinte: esses falsos mestres, eles procedem do mundo. Por essa razão, eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quero chamar a sua atenção, deixa eu colocar o microfone. Quem está na internet aí vai fazer barulho, já fez. Tá? Então, eles falam. A operação do erro presente no mundo hoje é uma pregação falsa. Em Apocalipse 14, você verá que ele tem cara de cordeiro, mas fala como o dragão, a besta que emerge da terra. Tá? Então é importante notar que o problema doutrinário é coisa séria. Mas vocês já viram como as pessoas tentam desclassificar doutrina? Eles tentam desqualificar. Eles dizem o seguinte: doutrina não é coisa importante, não. Importante é sentir Deus. Importante é louvar Deus. Até uma menina na faculdade que conversou comigo, hoje ela é espírita kardecista. Aí ela falou pra mim, eu fui evangélica, mas eu cheguei lá e não encontrei nenhuma resposta. Eu precisava conhecer e cheguei lá não tinha nada para aprender. Hoje eu sou espírita e eu tenho todas as respostas que eu preciso de todos os meus questionamentos. Então, quer dizer, ela chegou lá e ela não encontrou. Ainda tem aquela, então você foi no lugar errado. Olha mesmo. Não é que ela não foi no lugar errado. Vou te dizer, sabe o que aconteceu? Ela foi numa igreja que respondeu que tinha uma doutrina boa ali. Ela estava nesse sistema. Eu fiz as minhas perguntas e queria achar as minhas respostas. Às vezes, eles não querem ouvir as respostas de Deus. Então ela simplesmente seguiu isso aqui. Podia ter ido para uma outra igreja, que encontrasse outras respostas. O problema doutrinário é muito sério. E as pessoas desqualificam a doutrina. Você está meio assim, muitas letras te fazem delirar, porque esse negócio de doutrina está acabando com a sua fé. Cuidado. Fala aqui. Vai lá, fala. Quando fala em doutrina, tudo que foi apresentado aí é uma teoria. Se estivermos convertidos, de fato, Sim. Bom, não, se não tem a conversão, aquilo lá que eu desenhei, a regeneração, não tem a mente de Cristo. Se não tem a mente de Cristo, está afadado a pensar todas as coisas. Então, para deixar de fazer isso aí, tem que ter oração. Tem que ter a mente de Cristo, tem que ter, lógico que tem que ter, a própria oração é parte dessa mente. Quando você ora verdadeiramente, você considera Deus em cada circunstância. Paulo diz que o crente que não ora morre. Então, há muita gente morta na igreja. O crente que não ora tende a estar vivendo assim, nesse sistema. Por quê?
Porque quando eu oro, eu tenho que fazer uma viagem, eu pego o carro, saio correndo e faço a minha viagem, eu estou considerando que eu tenho forças e condições, tudo que eu preciso para fazer a viagem. Se for uma viagem perto, para que orar? É uma viagem próxima, logo aqui, né? Então isso não precisa, só viagens que precisam de oração, é viagem perigosa. De avião, vou de avião, vou orar porque o avião pode se cair, não tem chance. Não, agora a viagem fácil, daqui a Santos não precisa orar, essa é uma viagem que não precisa fazer oração. Veja, na verdade, eu preciso de orar para viajar? Não, vamos, eu preciso de orar para viajar, gente? Quem aqui já viajou sem fazer oração e deu tudo certo? Foi bem, voltou bem. Eu queria dar um exemplo, queria falar disso aí rapidinho. Eu sempre penso assim, que se Deus fosse fazer igual a gente, para cobrar Certo. Certo. Pois é. Na verdade, a oração melhora a minha viagem. Ela muda a minha viagem. Certo. E crente que ora para viajar, acontece acidente? Então, gente, fala a verdade, vamos parar com isso. Opa, o problema não é se Deus vai livrar ou não. É que eu estou dizendo para Deus que eu não posso ir na esquina se Ele não for comigo. Eu estou entendendo que a minha vida está tão... que Deus está tão no controle da minha vida, que até para ir na esquina, Ele tem que estar comigo. Eu posso até não orar, mas a minha mente tem que funcionar com esse modelo. O problema é que às vezes... Oi? É oração... Mas veja, o que eu estou tentando dizer para os irmãos é que oração não é amuleto de sorte para viagem ou para qualquer coisa. Vou fazer uma prova de vestibular, então tem que orar. Não sai antes de orar, porque hoje é dia importante, tem que orar. Não, às vezes você vai orar e não vai bem no vestibular. E às vezes você não vai orar nada e vai passar. O que você não pode é bater no peito e falar, fui eu. Foi sempre Deus. Que a vida nossa gira nas mãos dele. falar aquela palavrinha, por quê? Por quê, né? Bom, irmãos, acredito que o nosso tempo está estourado. Eu vou ler os versículos, passar muito rápido por eles. Vou ler para adiantar. Então, assim, a ideia dos falsos mestres é que eles falam da parte do mundo. Cuidado com a doutrina deles. Julgue os espíritos, o que eles estão falando. Espírito aqui não é o espírito com que os pregadores pregam. Tá? Não tenha medo de dizer essa doutrina não é de Deus. Se ela girar em torno disso daqui, de amor às coisas do mundo, tá fácil para você descobrir, tá? Trabalhos de que você fala? Trabalhos de umbanda? Essas coisas? Não entendi. Pode ser também, mas aqui principalmente falando de falsos mestres é pregação. Mas, por exemplo, às vezes nós trabalhamos com pessoas que têm posturas. E elas tentam dizer, essa é a postura certa de um crente. Então não quero falar nada de tão específico, mas... Não, crente é que nem eu, tá? Eu nem converso com os outros porque isso não é de Deus. E às vezes essa pessoa está com uma postura extremamente mundana, de soberba espiritual. Você tem que julgar o que está acontecendo. A atitude que está sendo tomada ali, ela é uma atitude que combina com esse modelo de Deus ou com esse aqui? Eu acredito que sim. Mas nesse caso aqui, João mesmo está falando dos falsos mestres, do que eles falam.
Então ele está se direcionando à doutrina deles. Tá? Verso de número 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Oh, perdão. Isso aqui seria legal a gente ler, mas depois vocês leem. Está dizendo que nós temos que vencer essas falsas doutrinas, tá? Verso 14. E nós temos visto, testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Agora aqui é bem interessante. Para João, a igreja não podia ter um repúdio ao mundo, à criação de Deus. Mas entender que centrar as coisas em Cristo é a maneira adequada de amar o mundo. O 15 tá bom? Quer dizer, o 14 você não gostou? Sim, lógico. O que eu quero que você perceba é o seguinte: todas as coisas que estão ao nosso redor são boas. Tudo que Deus criou, a boa comida, a capacidade de boas roupas, até a riqueza que você possui, as suas capacidades pessoais, as faculdades, os campos de estudos da ciência. Quando isso tudo está centrado em Jesus, isso eu vou usar aqui uma expressão, isso salva o mundo. Ou seja, você faz com que essas coisas tenham o verdadeiro valor que elas devem ter. Se você tem um emprego, que você ganha lá 20 mil reais por mês, tá? Serginho, por exemplo, você tem um emprego lá, Sérgio, ganha 20 mil reais por mês. Ah, pastor, eu não quero mais esse emprego, não, porque isso é muito dinheiro, isso é coisa do mundo. Não precisa sair não, Serginho, pode ficar lá. Vai ficar? O que você não pode é amar esses 20 mil reais, mas lembrar que isso é bênção de Deus. Lembra de usar isso para o reino. Lembra de entender, Senhor, eu tenho suficiente para mim, tenho suficiente para os meus filhos e tenho suficiente para a tua obra. Sabe, é entender o mundo a partir de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. É lógico que a ideia de salvar o mundo, também tem a ideia de salvar pessoas que estão lá no mundo. Mas Ele é o Salvador da criação. Toda a criação, tudo que está ao redor, espera essa redenção. Do dia em que nós vamos entender como é que funciona a criação a partir de Deus. Pena que lá no Éden, isso foi jogado fora pelos nossos primeiros pais. E o pecado traz para nós uma maneira errada. Mas a palavra de Deus nos leva a entender o mundo ao nosso redor de uma maneira diferente. João, então, não quer que a igreja ela odeie o mundo, abomine. Vamos para um mosteiro, todo mundo. Mas que saiba se relacionar com ele, a partir de Deus. Tem tantas coisas que eu gostaria de ler, né? 1 João 5,5. Lembra 1 João 5,19? Ele vai dizer assim que o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Vai lá, 1 João 5,5. Quem lê? Aquele que entende Jesus no centro de tudo. Aquele para quem Jesus é tudo. O Filho de Deus. Esse é quem vence esse sistema. E aí ele vai dizer lá no 19. O mundo, somos de Deus. Aqui, ó. E o mundo jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Verso 20, do capítulo 5. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E é só para você saber que essa é a maneira certa de viver, essa é a verdade.
Esse é o verdadeiro, o modelo certo. Não adianta saber muita teologia. Não adianta saber muito de Bíblia. Cuidado para não amar o mundo, mesmo sabendo muito de Bíblia. Às vezes as pessoas se confundem, dizem o seguinte: eu sei muito da Bíblia, então já estou ótimo. Agora eu vou correr atrás. Toma cuidado. Isso pode ser um ídolo. A Bíblia só tem valor à luz e sob a força do Espírito. Conhecer muito de Bíblia não significa nada. Conhecer muitos autores, conhecer muitas filosofias, não significa nada. Mesmo se você conhecer este sistema, não significa nada se você não vive por ele. Se você não força cada dia sua mente a viver nesse sistema. Irmãos, por hoje é só, vai. Vamos para casa, vamos pensar um pouco, tá? Tentem reler, entender. Se houver perguntas, fiquem à vontade para fazê-las. Tentem forçar o pensamento, o seu modo de enxergar as coisas. Tanto os planos quanto os resultados a partir dessa estrutura. Essa estrutura em que Deus está no centro de tudo. Relacione-se com o trabalho a partir de Deus. Relacione-se no namoro a partir de Deus. Até com os planos a partir de Deus, até com você mesmo. Eu não sou, eu não tenho, eu não sou, eu não faço, eu não sei, não quero, né. Foi a partir de Deus. Você entra numa quadra de futebol, quer ser o mais apreciado dos atletas, mas aí você descobre que as suas pernas não têm os mesmos interesses. Aí você fala: eu não sirvo para nada, não sirvo nem para jogar bola. Perna. Né? Fala para Deus. Veja, você fala: não, pastor, isso não tem nada. Tem. Deus não me deu esse dom. Pelo jeito não deu para muita gente que está na seleção. Né? Deus não me deu esse dom. E daí? Qual é o problema disso? Nem todos são Pelés. Nem todos são Garrinchas. Alguns são Obina. Veja, nós temos que ter naturalidade. Essa naturalidade que Deus sabe o que está fazendo. E vai fazer o certo. E vai fazer o melhor. Aceite sem reserva. Melhor, aceite com alegria. Com paz no seu coração. Eu queria ter a saúde de ferro. Queria mesmo, né? Queria fazer esportes radicais. Saltar de bungee jump, saltar de paraquedas, ser um pastor, fazer, como é que fala? Trilha na mata. Deus não me deu saúde para certas coisas. E às vezes a gente fica pensando: pô, Senhor, por quê? Mas não preciso. O que eu tenho, eu preciso. O que eu tenho, eu preciso. Preciso aprender a viver com o que eu tenho. Preciso aprender a viver com as limitações, com os espinhos na carne, porque a graça basta. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Eu quero orar com vocês para encerrar e vamos para casa depois. Vamos ficar em pé para orar. Isso mesmo. Vamos ficar em pé para orar. Pai, obrigado por tua santa misericórdia, por tua graça benevolente, generosa, constante. Obrigado porque o Senhor, a tua palavra é tão perfeita, ela parece tão plena. Cada dia que a lemos, aprendemos coisas novas, ela está repleta, Senhor, desse sistema que faz o Senhor ser tudo. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade do apóstolo João. E por essa palavra ter chegado a nós, preservada pelo Senhor, mostrando o teu amor para conosco.
E o desejo do Senhor de ver a nossa vida transformada, renovada, plena em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar estas coisas e a viver desta forma. E o Senhor, tem misericórdia da igreja brasileira, Pai. Falamos com tristeza que no nosso meio há muitas falsas doutrinas que não nasceram na palavra e que servem muito mais à ambição dos homens, Senhor. Tem misericórdia, porque há muitas pessoas sendo enganadas. Reconhecemos que sempre haverá dificuldade para o evangelho puro, porque as pessoas sentem coceira nos ouvidos. Mas, Senhor, Tu ao longo dos séculos, na história, tem dado tempos de avivamento em que as pessoas querem mais o Senhor. Conceda-nos por Tua graça, por Tua misericórdia este tempo sobre nós. Que haja neste país, ó Deus, uma renovação verdadeiramente bíblica. Que a mente de Cristo tome conta da igreja cristã no país chamado Brasil. E se espalhe para tantas pátrias, onde tantos precisam ouvir. Pai, oramos pela igreja perseguida e por aqueles países muçulmanos que, ó Deus, onde tantas pessoas estão buscando completar-se na falsidade deste mundo. Mas muitas são sinceras, que nessa busca sincera, Cristo se insira na história de muitos muçulmanos. Que muitos tenham um encontro com Jesus. Pedimos Tua graça e Tua benevolência para nossas famílias, que possamos ensinar nossos filhos e como igreja possamos viver e praticar para a glória de Jesus, que a Tua palavra ensina. Nós oramos em nome dEle. Amém. Podem assentar-se, vou dar apenas alguns avisos. Sexta-feira agora tem reunião do conselho, irmãos, peço